Colocando aqui para gravar a nossa aula. Deixa eu permitir aqui as outras pessoas a entrarem. Todo mundo me escuta bem? Todo mundo? Então, pessoal, vamos iniciar. Eu vou pedir todo mundo para poder abrir a câmera, porque senão fica muito chato a doutora, a Fran, poder trazer o conteúdo para vocês, sem olhar no rostinho de vocês, sem poder interagir, ver se vocês estão gostando. Então, gostaria de pedir todo mundo para estar abrindo a câmera. Estou conseguindo escutar. Oi? Dá uma verificadinha aí no teu celular, tá? Vou pedir também para todo mundo deixar sempre o áudio desativado, para não atrapalhar a sequência da reunião. Todo mundo que está com a câmera aberta aí, está me ouvindo? Me escuta bem? Está ouvindo? Então tá bom. O Marizano, o pessoal falou que está me ouvindo. Deve ser alguma coisa no seu celular. Dá uma olhadinha aí, tá? Então, qual que é a dinâmica de hoje, pessoal? A Fran vai já iniciar a aula, vai trazer aqui um conteúdo. Já já eu entro ali com as perguntas, né, da pesquisa que vocês fizeram. E hoje o bate-papo é sobre nutrição, tá bom? Ô, Fran, pode ficar à vontade aí já iniciar. Fran, seu microfone está fechado. Deixa eu abrir aqui. Fechou agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Boa noite, então, pessoal. Estou vendo vários rostinhos aí bem conhecidos dos pacientes. Alguns já faz um tempinho que eu não vejo. Pessoal, então vamos lá. Vocês já me conhecem, né? A maioria. Eu sou a Franciele Fabres, sou nutricionista, especialista em cirurgia bariátrica e hoje trabalho aí exclusivamente nesse nicho da bariátrica, que é uma coisa que eu tanto sou apaixonada, né? Defendo, levanto a bandeira da cirurgia bariátrica e estou aí com vocês nessa luta, né? Então, gente, como vocês já sabem, né? A cirurgia bariátrica, ela é o melhor tratamento do mundo para a obesidade, né? Isso já não é novidade. Ela é padrão ouro nos tratamentos da obesidade. Mas, como todo tratamento, ela é apenas uma ferramenta, ela não é um milagre, né? O que vocês estão sentindo na pele agora é isso, que ela é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, ela tem que ser muito bem usada, muito bem utilizada, né? Então, não é fazer cirurgia bariátrica, sentar e esperar, né? Tem todo um esforço por trás disso. A gente sabe o quanto que é difícil. Isso a gente poderia dar uma explicação aí de 2 horas para quem algum dia falar, é o caminho mais fácil. Vocês sabem muito bem que não é, né? Então, essa cirurgia, ela é um tratamento, ela é um melhor tratamento, mas ela tem que ser muito bem manejada depois, no pós-operatório. Até a cirurgia tudo bem, mas e o pós-operatório? Como proceder? Como acompanhar? Que profissionais, né? E as principais dúvidas norteiam em volta do quê? A nutrição, o que comer, o que eu posso? Eu sei que gera bastante dúvidas, eu espero ajudar um pouquinho vocês essa noite, tá? E o que eu trouxe aqui? Eu estava aqui um pouquinho antes da aula, anotando, fazendo umas anotações, e eu decidi trazer, assim, umas principais coisas que mais o pessoal peca no pós-operatório. Então, eu vou tentar trazer para vocês, para ver se nessa introdução eu já consigo aí sanar algumas dúvidas de vocês, tá? Então, eu coloquei aqui os 5 erros mais comuns no pós-operatório, tá? Independente da fase do pós-operatório. Se é 1 mês, se é 3 meses, se é 6, se é 1 ano, tá? Quais os erros mais comuns? O primeiro deles, tá? Não suplementar. Tá todo mundo aí suplementando bem bonitinho, tomando as vitaminas. Já vi uma risadinha aí que eu acho que já se entregou. Então, assim, essa suplementação, gente, no pós-operatório é fundamental. E eu não tô falando só de um suplemento polivitamínico. Eu tô falando de cuidar dos exames, ver se realmente a gente não precisa acrescentar mais vitaminas além do polivitamínico. Então, acho que esse é um pecado, assim, que não pode ser cometido, né? Então, o polivitamínico, ele é para a vida toda, para o resto da vida. Ah, Nutri, mas que abuso, eu vou ter que tomar suplemento o resto da vida? Sim, mas eu acho que é muito melhor tomar o suplemento o resto da vida do que tomar o resto da vida
os remédios para manter a pressão, para manter a glicemia controlada, não é mesmo? Então, gente, suplemento tem que ser igual medicação. Quando vocês tomavam antes da cirurgia, que eu sei que vários aí que estão aqui já nem tomam mais, né? Quando vocês tomavam medicação antes da cirurgia, da pressão, vocês deixavam de tomar? Vocês diziam assim, esse mês eu não vou comprar. Vocês faziam isso? Não, por quê? Medicação para pressão, foi prescrito, é preciso. Mas e a vitamina para bariátrica? Ela é preciso tomar vitamina. Então, gente, tem que ser algo que tem que ser o compromisso de vocês. Assim como a medicação para pressão, assim como a medicação para diabetes, a vitamina para o pós-operatório tem que ser seguida, tá? Então, esse é o primeiro já um puxão de orelha e um recado já de começo já para vocês. Então, gente, quais os suplementos, assim, que geralmente é usado além do polivitamínico, tá? O polivitamínico, muita gente acha que por tomar o polivitamínico vai aumentar as vitaminas, e não, gente. Os nossos polivitamínicos pós-bariátricos, eles são para quê? Manter. Então, digamos, eu fiz os exames, deu tudo bom, ótimo, vai continuar a usar a vitamina. Por quê? Para manter, ela não aumenta. Agora, uma deficiência super comum no pós-operatório. Vitamina D. Estou usando polivitamínico, mas a minha vitamina D deu baixa. Mas tem D no polivitamínico. Já vai aumentar? Ele vai manter. Então, tem que usar a vitamina D além do polivitamínico. Então, vocês entendem que isso é possível através de um acompanhamento, né? Por quê? Fazer exames recorrentes, ir na nutricionista, né? E deixar tudo muito bem alinhado. Eu vou ter que usar a vitamina D. Às vezes, gente, vai usar por 1 mês, 2, 3 e parar. Não vai ser para sempre. Agora, uma certeza, o polivitamínico vai. E conforme vai sendo os exames, a gente vai, a gente vai vendo os exames, a gente vai ajustando os demais. Outro bem comum, além da vitamina D, é o ferro. Tá? Então, vocês sempre têm que ficar de olho no ferro, principalmente mulheres que menstruam, fiquem muito atentas. Mulheres que menstruam e fizeram cirurgia bariátrica, sempre dosem o ferro. Então, não deixem para fazer exame anualmente, igual como era antes da cirurgia. Agora, tem que ter o melhor controle, sim, tá? Então, cuidem muito bem disso. Então, geralmente, vitamina D, ferro, e aí a famosa B12, né? A temida injeção que o cirurgião passa e que tem que ser seguida. Por quê? Gente, a B12, ela é a única vitamina do complexo B que é absorvida no estômago, não no intestino. A maior parte das nossas vitaminas e minerais, ela é absorvida na primeira parte do intestino. A B12, Por que então, depois da cirurgia, a gente não passa B12 oral? Assim como a vitamina D, o ferro, por quê? Tem alguns pacientes que me perguntam em consultório. Porque não vai absorver, não adianta de nada, entendeu? Então, qual o tamanho que fica o estômago? Antes tinha todo aquele espaço para absorver B12. E, de repente, só um pedacinho. Vai absorver bem? Não vai. Por isso que a B12 tem que ser o comprometimento, todo mês fazer a injeção de B12. O resto da vida, Nutri, bem provável, a gente faz a maior parte da vida e só para em alguns momentos quando absorveu bastante. A gente para uns 3 meses, depois B12 de novo. E tem que ser. Então, essas vitaminas, de modo geral, gente, que eu tô falando, elas têm que ser prestadas muita atenção e ser levadas a sério, tá? Então, um erro muito comum é a questão das vitaminas. Quem não está usando direito, para pensar, puxa lá a prescrição que a Nutri deixou na última consulta e vamos suplementar, tá bom? E aí uma pergunta, né, assim, que às vezes deve se fazer, né? Por que a gente não absorve? Por que depois da bariátrica tem tanto essa questão de não absorver? Por que precisa o resto da vida? Porque, como eu falei, a B12 é um exemplo das vitaminas que só são absorvidas no estômago. No estômago, a gente já perde aí 80%, né, dele. Outra coisa, a gente diminui com a cirurgia bariátrica a produção de ácido clorídrico, que é o nosso ácido natural do estômago. O que faz o ácido clorídrico? Ajuda a digerir e ajuda a absorver.
Então, nós não temos mais. Outro ponto, às vezes a cirurgia pega uma parte intestinal, como por exemplo o bypass, ele pega uma parte do intestino, e às vezes é bem essa parte que tem a maior absorção. Então, outro ponto que vai dar deficiência. E outra coisa, gente, vocês vão comer muito menos. Então, vocês acham que o pouquinho que vocês comem tem todas as vitaminas ali? Não, né? Então, às vezes tem que escolher, você vai comer a proteína ou a salada, né? Então, assim, o polivitamínico é para isso. Então, vitamina em dia, certo? Vamos lá. Segundo erro, deixa eu ver minhas anotações aqui. O segundo erro que eu anotei aqui para vocês, essa aqui é clássica. Não priorizar proteínas nas refeições. Vocês estão priorizando proteína? O que a Nutri tanto pede é a proteína. E a proteína? Proteína, gente. A proteína para vocês. A proteína na cirurgia bariátrica, ela é a chave mestra, tá? Proteína tem que ser o foco de vocês no pós-operatório. Por quê, gente? A proteína, ela vai evitar queda de cabelo, tá? Ela vai evitar queda de cabelo, ela vai evitar fraqueza, evitar cãibra, evitar formigamento, evitar falta de memória, tá? Então, a proteína, ela tem que ser priorizada. E um erro muito comum de acontecer é o quê? No almoço e na janta, eu até como a proteína, mas nos lanches não. Café da manhã, café da tarde, come uma bolachinha, né? Quem está mais tempo de cirurgia já vai começando ali a dar aquelas, né? Eu como uma bolachinha, eu como só um pãozinho, eu como uma torradinha. Gente, isso não tem proteína. O que acontece? Só carboidrato. Absorve rapidinho e absorve e acabou-se. Então, não tem aquela saciedade que a proteína traz. A proteína é o nutriente que mais dá saciedade, mais gera essa saciedade. E o que pode acontecer de a gente não ingerir a quantidade suficiente e não priorizar a proteína? Acontece o quê? Beliscar. Eu estava olhando o resumo das perguntas. Campeã, beliscar, tô com vontade de beliscar, tô com fome o dia todo. Por quê? Falta de proteína. Então, priorizem as proteínas, tá? Vou dar um exemplo assim mais genérico, claro que depende muito, né, de paciente para paciente, a intensidade da atividade física, quanto tempo de cirurgia, mas uma média que um paciente precisa é de 1,3 gramas de proteína por quilo. Então, digamos um paciente de 90 quilos, né? Ele precisa de 117 gramas de proteína. Como conseguir essas proteínas? Então, por exemplo, 117 gramas de proteína não é 117 gramas de frango. Se a gente pegar 100 gramas de frango, a gente vai ter uma média aí 15 a 20 gramas de proteína em 100 gramas de frango. Agora eu pergunto para vocês, quem consegue comer 100 gramas de frango depois da cirurgia bariátrica? Vai mais de ano? Então, assim, gente, para conseguir 15, 20 gramas. E aí, uma pessoa de 90 quilos que precisa 117. Quantas gramas? Vocês vão ter que comer 500 gramas de frango por dia. Então, aonde entra o famoso whey, tá? Que ajuda a gente muito para bater essas metas de proteína, tá? Mas o foco dessa dica aqui é o quê? É priorizar os lanches, principalmente, priorizar a proteína, principalmente nos lanches, tá? Aí, o terceiro erro, né? O terceiro erro mais comum que eu anotei aqui da cirurgia bariátrica é o quê? Não fazer treino de força, não fazer musculação, tá? Vocês já tiveram aula aqui com o personal, né? Já sabem bem o quanto que é importante, que precisa. O doutor cobra muito, né? Tanto o doutor Diogo quanto o doutor Marcos cobra muito vocês da academia, da musculação, e é muito importante. Às vezes o paciente fica só no aeróbico, fica só na caminhadinha, na corridinha. É bom? Claro, ajuda na perda de peso. Mas e a massa muscular, né? Então, precisa ser feito o treino de força. Então, é um erro muito comum no pós-operatório, é o quê? Mas eu tô caminhando. Ok, vai ajudar mais na perda de peso, mas e a construção de massa muscular?
Gente, músculo, vocês têm que focar no pós-operatório em construir músculo, tá? Isso vai ajudar muito na questão de ter mais força muscular. Quanto menos músculo, menos força muscular, mais fraqueza, mais chance de ter uma sarcopenia. O que é uma sarcopenia? Que é comum no pós-operatório. A gente vê aquele paciente que ele até pode caminhar todos os dias. Ele caminha, ele corre, ele cuida da dieta, mas ele não bate a meta de proteína e ele ainda não faz treino de força. O que acontece? A sarcopenia é o quê? Perde massa muscular e perde tanta massa muscular que perde o quê? A força muscular. Gente, perder força muscular, vocês começam a ter dormência, vocês começam a ter cãibra, vocês começam a não ter força para nada. E a gente já pegou pacientes com uma sarcopenia tão grave que o paciente não tinha força para abrir uma maçaneta na porta, sabe? Isso é possível, isso é possível. É um caminho que se chega. Então, assim, evitar a sarcopenia, ter mais ganho de força é exercício de força, precisa, tá, gente? Então, é outra dica que é um erro que a gente vê muito comum. Eu fiquei pensando, assim, eu disse, eu vou listar 5. Eu fiquei pensando, quais os erros mais comuns que eles me falam no consultório? Eu pensei, eu vou listar 5, porque, assim, tem tantos que eu poderia listar uns 10 aqui para vocês, mas vamos focar nos 5. E aí, eu deixei aqui um tópico só para ele, que aí eu dei uma pincelada ali antes na proteína, mas deixei um tópico só para ele. Erro comum, não suplementar o whey protein, tá? Então, eu deixei esse tópico só para ele. Por quê? A maior dificuldade de vocês, né? Eu vi, eles me enviaram as dúvidas que vocês mandaram, né? E eu vi que a maior parte das dúvidas também tinha muita questão do whey. Nutri, não consigo tomar whey. Nutri, o que eu faço? Gente, o whey, como eu estava falando antes, às vezes precisa de mais de 100 gramas de proteína. Vocês viram que em 100 gramas de frango a gente vai conseguir mal uns 20 de proteína. Quando a gente pega um scoop de whey, a gente tem uma média de 25 gramas de proteína. Então, 100 gramas de frango vocês não vão conseguir comer. Mais 25, mais um scoop de whey, dá. Às vezes é ruim, enjoa, eu sei, mas em questão de caber, cabe, né? Então, assim, por isso que a gente fala técnicas de usar mais, de facilitar o uso desse whey. O que dá para fazer, Nutri, então? Dá para a gente pegar o quê? O whey, diluir no leite, que você já sabe, lembrando, leite zero lactose até 40 dias. Dá para também diluir na água, né? E após 40 dias, leite desnatado. Dá para diluir na água, né? Dá para diluir também, não necessariamente em líquidos, fazer toda a diluição que a marca do whey traz. A gente pode diluir ele, por exemplo, no iogurte. Então, a gente pega um whey que tem 25 gramas de proteína e a gente acrescenta um iogurte natural, que tem 5 gramas, a gente mistura os dois, ele já tá até dá uma equilibrada no sabor. Por quê? O que vocês mais se queixam para mim? O whey é doce. O whey é doce, é muito doce no pós-operatório. Então, tem umas aí que já estão assim, verdade. Então, o whey é doce. Então, vocês falam muito isso para mim, dessa questão do doce, né, desse sabor mais doce do whey, e o iogurte natural, ele não é sem graça? Todo mundo fala, o iogurte natural não tem graça nenhuma, é azedo. Mistura os dois. Pega um iogurte, pega um whey, mistura. Fica um sabor mais equilibrado. Então, pode ser no iogurte. Outra dica para vocês usarem o whey, façam uma caldinha. Como que funciona essa caldinha? Pega um potinho, coloca a dose do whey, bota assim, vai embaixo da água, assim, bota uns fiozinhos de água, assim, menos de 10 ml, só para desmanchar aquele pozinho. Desmancha aquele pozinho e faz aquela caldinha. Essa caldinha, gente, vocês podem botar em forminhas de gelo ou em potinhos, leva no freezer, congela e come igual uma sobremesa. Quanto mais gelado, menos aquele gosto residual doce, tá? Outra coisa, agora que tá frio, bota no micro uns 15 segundinhos, dá aquela aquecidinha nessa caldinha de whey, amassa ali uma das frutinhas, dependendo da fase que vocês, né, estão. Por exemplo, amassa um mamãozinho ali, bota aquela caldinha de whey por cima, pronto, é um lanche da tarde. Tá? Então, não necessariamente vocês precisam diluir todo aquele whey protein. Vocês podem fazer isso para facilitar o consumo.
Então, se o whey, é difícil tomar um copo todo de whey, vocês podem comer o whey, fazer uma caldinha, tá? Então, essas são algumas opções. Picolé de whey também. Então, assim, gente, vocês têm que soltar a criatividade, cuidar das calorias, claro, mas soltar a criatividade para mudar. Então, assim, a gente é muito... o whey, modo de uso do whey, tá lá na lata, diluir tantos em água ou leite. E aí a gente só pensa naquilo, a gente tem que abrir o leque de opções, a gente tem que ter criatividade. É algo que vai ter que fazer parte da vida de vocês. Se vocês tivessem que tomar um remédio bem amargo, vocês tomariam? Mas é ruim, dá enjoo. Mas vocês iriam tomar, né? Porque precisa tomar um remédio bem amargo. Então, o whey. Outra dica também para vocês tomarem o whey é comprar sem sabor neutro. Tá? Sabor neutro, gente, vocês colocam onde vocês quiserem. Guardem o de sabor para uma hora que enjoar menos e usem o neutro, porque o neutro vocês colocam em tudo. Até numa sopinha vocês colocam o whey, mistura ali e tá tudo certo, tá? É um café com leite, bota o whey, mistura, toma. Então, invistam no whey protein, tá? Eu sei que o whey é um suplemento carinho? É um suplemento caro. Só que no pós-operatório é uma prioridade que vocês têm que considerar, tá? Então, whey protein. E aí, então, o quinto que eu anotei aqui, rabisquei aqui antes da aula, eu coloquei, que também é o clássico. E até responde uma pergunta que fizeram aqui, que eu estava lendo, que era a questão do refluxo, né? Como diminuir o refluxo. Quinto erro mais comum, comer rápido e sem prestar atenção, tá? Então, gente, isso é muito importante no pós-operatório. Comer prestando atenção na comida, que seja uma televisão, não, que seja eu tô aqui comendo e eu tô olhando o celular, como eu já falei para alguns pacientes, às vezes tá aqui comendo e eu tô olhando a hora, porque eu tô cuidando da hora, eu tô direto olhando aqui a hora no celular, bastou. Perdeu a comunicação ali com o cérebro para mandar o sinal de saciedade, mandar os sinais da mastigação, acabou. Ali vai entalar, ali vai dar o refluxo, e aí acaba ali parando a refeição, porque já deu. E aí o que acontece? Fome mais rápido, beliscar, e aí começam a fazer mais beliscos ao longo do dia. Então, a hora da refeição, gente, é 30, 40 minutos para comer, no mínimo, tá? Nutri, mas fiz a bariátrica, agora eu vou passar o resto da vida comendo nesse tempo? Não, mas principalmente no primeiro ano é preciso, tá? E aí, vocês já viram que o doutor já passou o recado esses tempos para vocês, o TVT, o famoso TVT no pós-operatório. Tamanho, velocidade e o tempo. Falo muito isso, inclusive mando nas dietinhas de vocês, nas orientações de vocês. Quem leu deve já conhecer essa sigla, né? Porque tá lá, TVT, o tamanho. Às vezes a pessoa até fica comendo devagarinho, mastiga devagar, mas foi um pedaço muito grande. Velocidade, às vezes eu boto um pedacinho bem pequenininho, bem ok na boca, mas eu dou 2 mastigadas e engulo. Então, a velocidade em quem vai mastigar. E outra coisa, o tempo, né? Não adianta eu botar pequenininho o pedaço, mas comer também tudo. Então, o tempo em que vai fazer essa refeição, tá? Outra dica muito boa para principalmente essa parte do refluxo que questionaram, é largar o talher, gente. Parece uma dica boba, faz todo sentido. Tá comendo, dá a primeira garfadinha, solta o talher. Por quê? O cérebro entende, a hora que tá comendo, o cérebro entende que, opa, mais comida, tô aqui já segurando. Opa, mais comida. Automaticamente, sem vocês nem perceberem, o processo vai mais rápido. Por quê? Porque tem mais. Quando a gente larga o talher, a gente entende o quê? Que não tem pressa. Então, a gente mastiga, engole. Sentiu que engoliu, pega novamente o garfo, um outro pedaço. Isso vai tempo. E aí entra lá no TVT. Esse tempo vai dar check. Pronto, levou o tempo necessário, pedaço necessário. Então, este é o quinto erro que eu rabisquei aqui para vocês, que é bem comum no pós-operatório e faz todo sentido. Evita má digestão, evita gases, evita refluxo, evita soluço excessivo. Tudo isso, gente, com o simples hábito de comer. É como vocês vão comer. Não é nem só o que vocês estão comendo. É como vocês vão comer.
certo? E aí, todo mundo, comentem aqui, mandem nos comentários, algum desses erros vocês fazem? Qual é o mais comum desses aqui que eu mandei para vocês? Coloquem aí. E das demais dúvidas, gente, deixa eu ver, acho que até tem uma aqui já no chat, deixa eu ver. Quelatus Bari, o danado, né? Todo mundo enjoa também dele, né? Quelatus Bari. Nutrinova, tá? Tem essa dúvida. Gente, Quelatus Bari, ele é tomado uma semana antes da cirurgia, que é aquela vitamina que é mastigável, que a gente mastiga e engole, ou chupa igual uma balinha, né? Que é durante aquele período que ainda não pode engolir comprimido. Ele volta com 15 dias de cirurgia, tá? Então, quem não voltou e já passou de 15 dias, pode voltar. Usem até terminar a caixinha, que no retorno de 45 dias a gente troca o formato. Aí a gente se livra dessas balinhas, né? Que ela chupa igual uma balinha e começa com um comprimido, tá bom? O whey, o clássico, né? Nicole respondeu que o whey é o erro, eu acho que é o erro mais comum, tá? É não suplementar o whey. A maior parte das pessoas, só que junto com essa, quando a gente pergunta, tomando whey, a pessoa fala, não tô tomando. E nutri, eu tô sentindo isso, aquilo outro, por que será? Eu falo, tu já me respondeu, tu já começou falando, não tomo whey. Então, gente, junto com essa negativa do whey, vem todas as queixas, que pode ser prevenida com whey, tá? Mas o que estão perguntando? Ô, Fran, vamos deixar as perguntas para o final, só para a gente fazer aquele compilado ali de questões que foram levantadas antes. Aí eu vou te fazer as perguntas já para a gente dar sequência, tá? Fechou, vamos lá, bora. Então, primeiro tópico, estagnação de peso e frustração no processo, tá? Pergunta 1. Gostaria de entender o porquê minha perda de peso é tão lenta, mesmo seguindo a dieta. Depende, gente. Tem vários fatores que podem interferir. Primeiro, quantos quilos essa paciente foi para a cirurgia? Porque uma coisa, gente, é quanto que é o lento para essa pessoa. Porque, por exemplo, digamos eu tenho 90 quilos e eu vou para a cirurgia bariátrica. E a minha colega tem 150 e ela vai para a cirurgia bariátrica. A minha colega perdeu o dobro de peso que eu, ela está perdendo mais rápido o meu talento. Por que será? Ali já diz tudo. Quanto maior o peso que vai para a cirurgia, gente, mais rápido perde no pós-operatório. Isso é um clássico. Por quê? É fisiologia, precisa ser assim. Porque imagina se vocês perderam um paciente de 90 quilos perder na mesma rapidez que um paciente de 150. Em menos de um ano, o de 150 está no peso normal e o de 90 está desnutrido, entenderam? Então, assim, às vezes, é lento, mas às vezes comparado a um paciente que tem um IMC muito maior. Então, isso aí já é um fator, tá? Então, já dizendo para vocês o quê? Não se comparem, tá? Não se comparem, tá? Outra coisa também, depende em que fase que esse paciente está. Em torno de 6 meses, o peso estabiliza. No começo, dá aquele boom de perda de peso, né? Então, ali no primeiro mês, a gente já perde 5 a 7% do peso. Quando tá no segundo mês, já perdeu 15% do peso. Aí depois diminui, fica lenta. Aí o paciente diz, o que aconteceu que parou de perder bastante? Gente, é porque lá no começo, pensa, nos primeiros 15 dias, vocês não comem proteína, não comem carne, vocês estão na base de líquidos, a dieta que eu passo para vocês tem uma média de 300 calorias no dia. Então, assim, obviamente, nesses primeiros dias, pelo próprio estresse da cirurgia e pela baixa ingestão calórica, vocês vão perder muito mais. E depois, nos próximos meses, vai lentificar, vai estabilizar em alguns momentos. E isso é totalmente esperado, tá? Então, questione em consulta, né? Tanto para nutricionista quanto para o cirurgião, se o teu peso, o teu IMC e o peso atual tá ok ou realmente tá lento, tá? E aí, Chico? Vamos abrir aqui. Dificuldade em consumir refeições principais, né? É um tópico também que foi recorrente ali na pesquisa. Não consigo comer direito no almoço e na janta, mesmo
com a dieta livre. Tá. Qual o melhor café da manhã e da tarde? E o almoço e janta é difícil. Então, o pessoal come melhor o café da manhã e o da tarde, mas o almoço é difícil. E a falta de vontade de comer é normal, nem o cheiro está me atraindo. Normal. Gente, é normal. Em torno de 3% das pessoas que fazem bariátrica, é uma pequena porcentagem, mas em torno de 3% afeta muito o olfato, tá? Então, se algum de vocês tem, vocês infelizmente foram os sortudos dos 3%, ou não, né? O olfato, essa questão de mudar o cheiro, de ter náusea só com o cheiro da comida, pode acontecer, tá? E isso é normal, é algo que é esperado. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia bariátrica e metabólica, então ela mexe em toda a parte hormonal, em todo o metabolismo de vocês, e com isso mexe em várias outras funções, mesmo como o olfato, tá? Então é normal ficar nauseado por meses, é normal. Em relação às principais refeições, né, que provavelmente, porque as principais refeições? Porque tem a proteína, né, a carne, então tentem entender o corpo de vocês. Ele passou por um estresse gigantesco, né? Porque ele estava ali fazendo o trabalhinho dele, o estômago estava ali, digerindo, tudo bonitinho, e de repente foram lá e tiraram quase todo dele, né? Então, o que mais o corpo quer? Ele quer ficar ali quietinho, ele quer se recuperar daquele estresse que foi a cirurgia. Ele quer se recuperar, ele quer cicatrizar. Então, no momento vocês vão comer, por exemplo, uma batatinha amassada. Não faz muita força para digerir. Então, ele diz, beleza. Passa. Agora eu vou comer uma proteína, vou comer uma carne. A carne principalmente a carne vermelha, é a mais difícil de digerir que a gente tem. Aí ele tá ali, quietinho, querendo só se recuperar daquilo tudo. De repente vem aquela bomba para ele ter que triturar, digerir. O que ele faz? Ele rejeita, não quero. Ele tenta mandar de volta. E aí o paciente dá o quê? Dá ânsia, vomita, nutre, eu não consigo, chega no almoço, eu vomito. O que a gente faz com isso? Muitas vezes a gente troca, né, os tipos de proteínas mais fáceis de digerir. Não é para todos, porque tem pessoas que dos 15 dias em diante comem todas as carnes perfeitamente. E também tem que entender o que, gente? Às vezes tem um ou outro proteína que vocês não vão tolerar também. Então, tem um paciente, desde a carne vermelha até o ovo, que é um dos mais fáceis de digerir. Tem paciente que comem todas as proteínas, mas o bendito do ovo não rola. É normal, cada um é cada um. Não é uma receita de bolo. Então, tem que ver o quê? Tentou as outras proteínas? O peixe é mais leve, às vezes a pessoa nem tentou ainda o peixe pós-operatório. Então, tentar as outras proteínas. Em último caso, eu não consigo consumir as proteínas. O que vamos fazer? A gente tem estratégias. Já aconteceu, por exemplo, de a gente usar alguns tipos de whey sem sabor, proteína do colágeno. A gente mistura na comida para poder ter a fonte proteica, tá? Porque o que não dá é ficar sem a proteína, certo? Outra parte é a parte de suplementação, vitamina, né? O pessoal perguntou se pode tomar outras vitaminas além das indicadas, quando pode trocar as vitaminas. Aí tem umas dúvidas aqui de whey também, que aí a gente já coloca. Estou com 55 de bar e sei que tem que trocar o whey para o concentrado, mas ainda tenho muito de isolado, se pode continuar tomando. Perfeito. E a Nicole perguntou também com quantos dias de pós pode tomar o whey concentrado ou o teste, que é os 3 juntos. Tá. Gente, da proteína, do whey, vamos falar primeiro da suplementação. O Francisco começou ali com a suplementação. Posso tomar proteínas ali, suplementos além das indicadas? Gente, sempre questionem a nutricionista, o médico, sempre levem eu pensei em tomar esta vitamina. Leva a composição, por quê? Pode acontecer, vitamina é bom, mas demais também não. Tudo que é demais não é legal. Então, assim, às vezes pode dar uma hipervitaminose, tá? Vocês acham que vocês estão, às vezes, arrasando, quanto mais proteína, melhor, e vocês estão tendo os mesmos sintomas da falta de vitamina. Então, cuidem muito nisso, tá? Hipervitaminose também não é legal, muitas vezes pode ser tóxico para o organismo. Outra coisa, às vezes essa vitamina é, por exemplo, para queda de cabelo. Então, uma coisa que eu explico muito para os pacientes é o quê? Queda de cabelo, gente, dos 3 aos 6 meses é normal, tá? É o eflúvio telógeno que a gente chama, que é um processo que o corpo responde ao estresse da cirurgia,
tá? Então, eu tô com 3 meses de bariátrica, começou a cair o meu cabelo. Posso tomar vitamina para o cabelo, além das que a Nutri prescreveu? Cuidado, porque muitas vezes vai sobrecarregar o teu rim ou vai só simplesmente excretar, porque é um processo natural do corpo. Tomando ou não tomando, vai ter a queda de cabelo. Então, cuidar nisso, tá? E também com a hipervitaminose que eu acabei de falar. Então, antes de tomar, leve. Então, mas é só vitamina para o cabelo. Mas vocês têm que lembrar que vocês já usam, né? Um polivitamínico, muitas vezes outras vitaminas isoladas que eu passei, né? Que a nutricionista passou. Então, sempre questionem antes. Em relação ao whey protein, tá? Que perguntaram da questão do concentrado e isolado ali. O isolado, gente, até 40 dias de cirurgia no mínimo, para todos, tá? Sendo intolerante à lactose, não sendo, no mínimo 40 dias, todos usando o isolado. Passou dos 40 dias, é de certeza que eu vou tolerar o concentrado? Não, tá? Mas eu não sou intolerante, então eu vou conseguir tomar? Não sei. Tem pessoas que não são intolerantes à lactose, que vão trocar e não conseguem. Como ela falou ali, tá com 55 dias, não consegue tomar o concentrado. Tranquilamente no isolado. Podem ficar o resto da vida, gente. Se a gente parar para analisar as tabelas do concentrado e do isolado, o isolado ele é até superior, tá? Então, o isolado, se a gente for ver gramas de proteína, ele é um pouco superior ao concentrado. Por que a gente fala que vocês podem trocar depois? Porque a diferença de preço deles é tão significativa que às vezes não vale a pena, assim, por uma diferença tão pouca. Então, eu deixo livre para vocês, após os 40 dias, escolherem se quer continuar com o isolado, quer continuar com o concentrado, mas tranquilamente pode sim o isolado. Os 3 juntos ali, aquele blend, né, a mistura do geralmente hidrolisado, o isolado, concentrado, ou concentrado após os 40 dias. Como eu comentei ali antes, depois dos 40. Tem uma intolerância à lactose muito forte, já nem testa, já fica com o isolado ou no máximo um hidrolisado após os 40 dias, tá? Qual que é o mais importante, Franca? Creatina ou whey? Os dois. O combo. Gente, os dois, mas se tivesse que escolher o whey, tá? O whey, como eu falei antes, é a chave mestra do pós-operatório. Porém, a creatina também é muito importante, por quê? Porque os dois, em conjunto, eles vão fazer o quê? A creatina, gente, o que ela faz, né? Ela praticamente, de forma bem, assim, fácil de compreender, é o quê? Ela vai no músculo e ela meio que faz uma barreira. Então, assim, o corpo vai tentar perder peso. A gordura para o nosso corpo, ela é tão importante que o corpo não quer perder. Só que a creatina vai e ele quer perder massa muscular. A creatina, ela vai no músculo e meio que faz assim, não, uma barreira. Aqui não vão perder, tá? Então, ela faz essa barreira no músculo e não deixa perder a massa muscular. Então, a hora que vocês estão ali perdendo peso no pós-operatório, vocês estão perdendo gordura, vocês não estão perdendo massa muscular, gente. Então, como vocês tanto falam que, eu fiz a bari, eu não quero ficar com o rosto caído, não quero ficar tão flácida, não quero ficar... Usem whey creatina, os dois. Mas, entre um e outro, whey. Agora, o 5º tópico, Fran, compulsão, belisco e controle da fome. Então... Como controlar a fome sem sair da dieta? Como controlar a vontade de beliscar? Como posso fazer para parar com os beliscos? Falei lá nos 5 erros mais comuns depois da cirurgia. Gente, bater meta de proteína. Volto com isso nesse tópico, tá? Beliscar ao longo do dia, fome o dia inteiro. Falta de meta hídrica, água, e falta de bater a meta proteica, tá? Então, prestem mais atenção na meta de proteína de vocês e na meta de água. Tá beliscando o dia todo? Tá na cabeça, assim, vindo aquelas, que vontade de comer uma besteirinha, vontade de comer um carboidrato, um pãozinho, uma bolachinha. Cuidem se não é a falta de proteína. Ela faz isso, tá? E falta de água também, tá? Então, a água, danada da água, cuidem para não ser isso também, tá? Basicamente isso. Eu já falei antes no outro tópico. Isso. 6º tópico, alimentos permitidos e dúvidas mais específicas, né?
Uma dúvida mais específica, com 4 meses de pós, quais alimentos ainda não são recomendados além dos doces? Gente, o álcool, né, sem dúvida nenhuma, é 1 ano, é o mais demorado para ser liberado, 1 ano pós-operatório, o álcool. Com 6 meses só é liberado o açúcar, né, que entra aí a questão dos doces, e também as bebidas gaseificadas. Lembrem que a única bebida gaseificada antes dos 6 meses para ser liberada é água com gás, com 3 meses. E refrigerantes. Na verdade, o recomendado nem é ingerir mais, mas refrigerantes, mesmo zero açúcar, energéticos, essas outras bebidas com gás, após os 6 meses. Até kombucha, por exemplo, aquela bebida super saudável, a kombucha, como alguém conhece, algumas pessoas conhecem também, que é aquela bebida fermentada que faz, ela é fermentada, tem gás, só depois de 6 meses, tá, gente? Pode comer comida light? Depende, né? Porque hoje eu já vi até no mercado sorvete light, que é péssimo tanto quanto. Então, depende. Um requeijão. Cuida muito na questão das calorias, porque lembrem que no pós-operatório vocês estão no processo de emagrecimento, tá? Mas, por exemplo, eu vou comer um requeijão. O light, com certeza, é bem melhor, menos calórico. Então, dependendo do alimento, sim, é uma melhor opção ser o light. Sobre suco, chá, frutas, quais são os permitidos? Isso depende muito da fase do paciente. No começo, a gente não recomenda nem sucos naturais de frutas, porque além da questão da caloria ali muito concentrada, é muita frutose concentrada. Sobe muito açúcar no sangue, né? A nossa glicemia. Então, no começo, nem pensar. Posteriormente, mais tempo de cirurgia, esporadicamente, um suco de fruta pode cair bem em um evento, por exemplo, uma festa, muito pouco esporádico. Só cuidem para o esporádico não virar rotina, tá? Então, o último tópico aqui, aí a gente dá uma olhadinha ali nas dúvidas do chat. Como melhorar a ingestão de água? Qual a dica da Nutri para isso? Separei 5, eu estava rabiscando e eu separei 5 dicas para vocês melhorarem o consumo de água. Porque eu sei que é bem comum, tá, gente? Eu sei que pesa, é algo assim que até em congressos, assim, é muito discutido a questão do quê? Por que pesa tanto a água, né? A gente se questiona muito isso, né? Mas umas dicas para vocês ao melhorarem o consumo de água, uma é o quê? Não tentar de cara tomar goles grandes e repetidos. Por quê? É bicadinha, é golinho. Mas eu já tô com mais tempo de cirurgia. Mas, por exemplo, se vai tomar água, eu já dá um gole grande, ele já dá aquele entalo e não consegue tomar mais. Agora, se eu dar uma bicadinha, eu não vou passar mal, deixo aqui, passa 2 minutinhos que seja, eu já vou conseguir tomar outro golinho bem tranquilo. Então, a dica é goles pequenos e espaçados. Então, é de pouquinho em pouquinho o dia todo. Picadinho em picadinho o dia todo. E aí, isso leva a minha segunda dica, que é o quê? Garrafa de água. Gente, fez cirurgia bariátrica? Tem que ser... É isso aí. Tem que ser, gente, é um novo órgão de vocês, anexo ao corpo. Tem que estar com vocês em qualquer lugar. Foi na consulta, foi no banco, foi no centro, foi trabalhar, vai levar água. Mas eu só vou ali e já volto. 1 horinha longe da garrafa de água já vai ser um desperdício de tempo que vocês poderiam estar ali dando umas bicadinhas, tá? Então, se vocês pegam esse hábito, vocês param de entalar, para de pesar, tá? Então, carregar a garrafinha. Outra coisa, água gelada, tá? Então, daí até recomendo garrafinhas que mantêm a temperatura da água, por quê? A água gelada, daí já foi visto, né? Por quê? Vocês podem já ter visto isso, que a água gelada, ela cai melhor que a água normal. Por que isso? Como isso? Já foi visto que a água, por ela estar na temperatura mais gelada, ela aumenta um pouco a viscosidade da água, aonde ela cai melhor, ela não pesa tanto quanto em temperatura normal, tá? Então, a gente precisa de mais viscosidade na água. Outra coisa é que a gente deixa a água mais viscosa, para poder engolir melhor e ela não pesar. Saborizar. Já falei isso algumas vezes. Saborizar, gente. Uma rodelinha de limão, uma rodelinha de laranja, porque vocês não vão comer essa fruta. Vocês só vão deixar ali para ela soltar um pouco da acidez da fruta e deixar essa água mais viscosa. Então,
Água geladinha e saborizada é perfeita. Pode botar um cravinho, uma canelinha em pau, uma rodelinha de limão, hortelã, uma rodelinha de laranja, saborizem essa água, seja na garrafa, na jarra, ela vai cair melhor. Outra coisa, existem marcas, tá? Existem algumas marcas de água que tem o pH mais alto, tá? Águas mais alcalinas, elas realmente funcionam mais, tá? Eu testei, inclusive, nesse último final de semana, até guardei a garrafinha porque eu ia mostrar lá para vocês no grupo, que é o quê? Uma marca que é Smart Water, eu posso mandar depois para vocês ali. É uma marca da Coca-Cola, que ela tem a Cristal e essa. Essa, gente, ela tem o pH super alcalino. E aí eu testei, rever se realmente tinha diferença. Eu que não fiz cirurgia bariátrica, eu senti uma baita diferença no engolir ela. Parece que tu não engoliu nada. É incrivelmente diferente. Então, ela não pesa, tu engole ela e parece que tu simplesmente não engoliu nada. Então, vale a pena. Tem outra marca que é a Bonafonte. A Bonafonte, a Smart Water ou a Bonafonte, são duas marcas dessas águas bem clássicas, assim, mais em conta, de águas alcalinas, tá? Então, pH alto, acima de 7, tá? Se pegar uma ainda acima de 8, melhor ainda, chave de ouro, tá? Essas são as dicas para tomar água. E tem tempo para saborizar a água? Não, pode deixar 15 minutinhos, ela já começa a... Não, mas eu acredito que ela quis perguntar com quanto tempo pode saborizar depois da cirurgia ali. Tá, perdão. Pode... Primeira semana, melhor não, para não ter nenhum risco, né, de cair alguma coisinha na água. Uma semana para frente, gente, mete ficha, pode tomar. E não se preocupem, mas o limão é ácido, a laranja é ácida. Ele não vai soltar toda uma acidez a ponto de vocês terem algum sintoma, tá? Bem tranquilo. Ingrid, depois de quanto tempo da bariátrica pode voltar a fumar? Nunca mais. Tu fazer essa Nunca pergunta mais. pro doutor, ele vai te matar, Ingrid. Deixa o doutor ouvir isso. Nunca mais. Nunca mais. Quantos comprimidos quelados por dia no pós? 2 comprimidos ao dia, tá? 2 comprimidos. Então, deixa eu ver aqui. Temperos, quando pode começar a usar na comida? Pergunta do chat aqui da Tamara. Gente, desde o pré, o que eu falo. Temperos naturais podem em todas as fases. Por quê? Porque na fase que não pode resquícios, vocês vão coar, então tá tudo certo. Temperos naturais é o quê? Um alho, um pouquinho de cebola, um alho, uma cebolinha, um açafrão, um alecrim, um orégano. O que é bom evitar? Que é natural, mas é bom evitar? Temperos com pimenta, tá? Temperos com pimenta nos primeiros 60 dias de bariátrica é bom evitar. Então, pimenta, cominho, aquele lemon pepper, é bom evitar. Chimichurri, vê se não tem pimenta. E temperos industrializados, aquelas tranqueiras todas. Sazon, caldo de carne, quinor, tempero arisco. Nunca mais, gente. Vai dar refluxo, vai dar azia, vai dar má digestão, vocês vão se sentir pesada, estufada. Então, nunca mais. Corta da vida. E da família toda já também. A Nicole perguntou assim, quando é liberado laranja, tangerina, limão? 45 dias, tá? Laranja e uva. Na verdade, tudo dessa família da laranja, né? A tangerina também, no mínimo 45 dias, tá? Essas são as mais arriscadinhas, assim. E creatina? A pergunta da Tamara e também da Nicole, quando deve começar a tomar? Após um mês. No retorno, geralmente de 40 dias, eu já passo para tomar, fazer uso da creatina regular. Pós-operatório, gente, pós-bariátrico, 5 gramas ao dia. 5 gramas ao dia diariamente. Tem que ser sagrado o uso da creatina. Por quê? Para a creatina fazer efeito, ela tem que ser todo dia absorvida e armazenada no músculo para poder fazer efeito. Então, nada de tomar um dia sim, 3 dias não, tá? Então é isso, Fran. Eu peguei todos ali as principais do chat. A gente já está chegando no horário ali de finalizar, porque amanhã tem os atendimentos, amanhã a vida continua. Queria te deixar aí com as considerações finais para o pessoal e agradecer a todo mundo que participou da aula. Perfeito. Vou responder essa última que eu tô vendo aqui, que é a questão da salada. A salada, gente, após 45 dias, tá? Após 45 dias pode estar liberado todas as saladas cruas, certo? Até 45, nada de salada crua. Chá de hibisco também só após os 45, tá bom, gente?
Quero agradecer vocês pelo tempo, pela atenção. Espero que eu tenha conseguido sanar um pouquinho de dúvida, deixar um pouquinho aí mais esclarecidos, né? O porquê que tem que usar, porque às vezes a gente vê na prescrição, mas se pergunta por quê. Espero que eu tenha hoje tentado explicar um pouquinho isso, por quê. E qualquer dúvida, estamos à disposição. E não faltem os retornos e sigam o acompanhamento nutricional e médico durante toda a vida, que é muito importante, tá bom? Um abraço para todo mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um abraço no coração. Depois a gente vai conversando ali no grupo, a gente abre, amanhã a gente envia, entre amanhã e sexta, a aula gravada. E qualquer dúvida é só mandar ali que a gente vai compartilhando conhecimento, tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Abraço. Sinto muito, não compreendo.